Olá, eu sou a Vanesca da Yucca Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar muitas informações sobre essa maravilhosa planta carnívora que é a Nepenthes. E já te convido para ficar até o final do vídeo para ver o lindo jardim da Valdora de Goiânia, onde ela tem muitas suculentas, tudo com muito capricho e muito cuidado. Parabéns, Valdora, pelo seu jardim e muito obrigada por ter enviado o seu vídeo. Bom, a Nepenthes, eu vou falar de uma forma geral no gênero, que é esse aqui, é o Nepenthes, é uma planta carnívora, que é oriunda de regiões tropicais do mundo, incluindo Ásia e Oceania. E a Nepenthes tem mais de 160 espécies, então esse gênero é um gênero bastante grande. Existe muita hibridização nesse meio, né, das plantas, principalmente de plantas diferentes. E o interessante dela é que isto aqui, que é o jarro, né, que é chamado também de planta jarro, é uma folha modificada. Então as folhas são longas e grandes. Essa folha aqui é uma folha que digamos, segue o padrão, e depois ela vai na ponta dessa folha, ela vai criando uma outra folha modificada. E essa folha, ela tem duas partes. Ela tem essa parte maior aqui, que forma o jarro, e tem uma folha complementar, que é como se fosse a tampa do jarro. E isso é muito interessante porque é uma evolução muito adaptada, uma evolução de adaptação que essa planta sofreu ao longo de milhões de anos. É uma planta angiosperma, isso quer dizer que ela tem flores, frutos e sementes. Esta planta, ela vive em um ambiente com pouco nitrogênio. Como o nitrogênio é um dos macronutrientes que mais as plantas precisam, ela teve que, ao longo da evolução, desenvolver uma capacidade para retirar o nitrogênio de outro local, já que no solo ela não conseguia. Não tem quantidade suficiente de bactérias para fazer com que esse nitrogênio vá para o solo e se torne assimilável por ela. Então, ao longo de milhões de anos de evolução e também de adaptação e de pressão seletiva e de seleção natural, ela desenvolveu esse jarro aqui. Como é que funciona esse jarro? Deixa eu pegar um que tenha já um animalzinho ali dentro, que eu acho que é essa aqui, ó. Essa aqui tem, ó. Essa planta, se a gente colocar lá dentro, a gente vai ver que tem restinhos de alguns insetos, ó. Não sei se dá pra ver, mas eu acho que dá, ó. Restos de insetos, porque ela desenvolve um líquido dentro desse jarro, e esse líquido é um líquido um pouco pegajoso, e ele tem um cheiro, um gosto diferente. Então, como é que funciona? O inseto vai lá em busca deste cheiro e desse gosto, cai lá dentro do copinho, e aí o coitadinho não consegue mais sair e acaba sendo digerido por esse líquido. Então tem enzimas nesse líquido que fazem essa digestão. E isso é muito interessante no reino vegetal em geral, porque as plantas assimilam produtos que vêm do solo e conseguem fazer a fotossíntese. Então essa planta e outras carnívoras também, que a gente vai falar, assim que nós conseguirmos plantas maiores, nós vamos trazer aqui para o canal outras plantas carnívoras. Essa aqui é maravilhosa, é a mais comum, digamos assim, a mais cultivada também, e é a mais exuberante, a que fica maior dessas que a gente encontra mais facilmente. Mas o interessante é que todas essas plantas carnívoras têm duas formas de alimentação. Elas se alimentam tanto pelo autotrofismo, né, pelo fato dela produzir o próprio alimento através da fotossíntese, o alimento é glicose, quanto pelo nitrogênio que ela consegue dissolver nos animais. Então esses animais que ela captura aqui são animais muito pequenos, porque ela é uma planta pequena. Existem outras plantas Nepenthes e outras carnívoras que conseguem digerir até pequenos animais mamíferos, como roedores. Então isso é fantástico no mundo vegetal. Então nesse momento que ela tem o líquido, o animal entra ali, não consegue sair, porque ela é comprido e esse líquido acaba molhando as suas asinhas, acaba, né, ficando um pouco pegajoso, ele não consegue subir e acaba ficando ali para ser digerido pelo líquido que ela acabou de produzir. Dentro dessa folha modificada tem alguns tricomas, aqui eu acho que a gente consegue ver, ó. Tem alguns tricomas, alguns que se chama, aqui tem por fora também, mas é parecido com esses aqui que tem por fora, tem por dentro, mas eles ficam mais nessa região da base. Então o animal não consegue sair porque ele fica patinando e acaba morrendo por conta desse líquido. Essa planta, ela gosta de meia sombra, mas não é aquela sombra, é meia sombra. Então ela precisa de um pouco de luz todos os dias, tá? Pode ser um sol da manhã, um sol do final da tarde. E o muito interessante dela também
também que ela tem a floração, só que a floração, muitas vezes a gente não consegue ter a planta o tempo suficiente para ela produzir essa floração, porque pode demorar muitos anos para que ela venha a ter flor, mas ela tem, e ela produz flor porque ela é uma angiosperma. Quando estiver muito quente, porque ela não gosta de uma região tão quente assim, a gente pulveriza água nas suas folhas que ela vai adorar. E agora eu vou mostrar como a gente troca de vaso. Normalmente quando você compra esse vaso com nepentes, ele vai vir com esses pauzinhos aqui, que é uma forma de deixar ela erguida. Normalmente, se a gente não coloca como essas folhas e são um pouco mais pesadas, ele tende a ficar um pouco deformado, então as pessoas colocam isso. É da sua escolha colocar ou não. Então como é que eu fiz? Como eu já tô vendo que ele tá muito grande para esse vaso, e tá lindo, olha só que coisa mais linda. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um vaso, ó, um vaso com furo, tem que ser um vaso com furo, eu fiz furos aqui porque ele não tinha. Eu vou pegar um substrato de suculentas, ó, um substrato bem poroso, bem arenoso, bem airado. E vou pegar também o musgo, ó. Esse musgo aqui é um musgo que é um musgo seco, eu posso pegar também um musgo úmido. Então como é que eu vou fazer? Eu vou usar esse substrato, vou colocar uma camada de musgo no fundo para que não fique, a água não fique muito, né, acumulada ali. Vou tirar, ó, com cuidado isso aqui. Posso deixar até inclusive com esses palitinhos, depois a gente pode colocar uns maiores. Nota como tá denso, porque como são plantas oriundas de locais úmidos, ela precisa muita umidade, então por isso que a gente usa o musgo, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui, nota que mesmo ela precisando de muita umidade, o substrato não é muito denso, então a gente vai colocar um pouco de substrato, vai colocar ela aqui bem assentada, ó, os palitinhos saíram, é só colocar novamente, e a gente vai colocar, deixa eu só acertar aqui os palitinhos, para dar certinho aqui, pronto, e aí a gente vai colocar o restante do substrato. E por cima desse substrato a gente vai colocar uma camada de musgo, tá? Por que a camada de musgo? Porque a planta necessita de um pouco mais de umidade que outras plantas. Então a gente vai fazer com que ela se sinta bem, quase como se ela estivesse em casa, ó. Então a gente vai pegar o restante do musgo, ó, e vai colocar aqui. Esse musgo tem duas funções. Uma das funções é manter a umidade do solo e a outra função é dar um acabamento. Então não vai ter algumas plantinhas que podem nascer ali e vão acabar não nascendo, que vão ficar abafadas. E aí a nossa nepente vai ficar muito feliz. Então aqui está a minha nepente, vou trocar depois esses pauzinhos, mas a princípio, ó, está aqui. O que eu faço agora? E aí eu vou te dar uma dica bastante importante que a gente faz aqui na floricultura. Essa planta, como ela precisa de muita umidade, a gente vai deixar sempre embaixo dela um pouquinho, uma coisinha, né, um prato com água. Ela vai tomar essa água e vai ficar muito bem. Aqui pode ser até aqui, ó. Essa partezinha aqui a gente pode deixar até aqui. Mas olha só que linda que ela tá mesmo assim, ó. A gente vai molhar ela muito, né? Eu até vou molhar agora pra você ver como tem que molhar até sair pelos furos. Então a primeira rega é sempre muito importante. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, né? A primeira rega é muito importante pra planta. E eu vou ter que molhar ela completamente até que escorra pelo fundo do vaso, ó. Já tá escorrendo, porque tava bem drenável, ó. Ó, perfeito. Eu vou dar uma molhadinha nas folhas também. Olha que linda, parece que ela tá me agradecendo, ó. E pronto. Agora que eu já fiz o transplante, eu vou deixar essa planta num vaso, numa cuia do tamanho dela aqui, né? Com água. E aí eu não preciso colocar sempre água nela, eu vou colocar água na cuia, ou pode ser uma bacia também, como você tiver em casa, e ela vai sugando conforme ela vai precisando. E isso é uma dica bem legal, porque muitas vezes a gente tem a planta e a gente não sabe como fazer com que ela se sinta em casa, e ela precisa de ambiente muito úmido. Então, olha que linda que ela ficou. Feliz da vida, parece que ela tá agradecendo pra nós, né, que fizemos essa mudança. Vou botar aqui só pra gente não... Ó, até um pote de sorvete a gente pode usar se não tiver outro. Não fica tão bonito, mas só por enquanto pra poder fazer, né, o restante do vídeo. Então, você gostou de conhecer a Nepentes?
Fica agora que a gente vai ver o lindo jardim da Valdora de Goiânia, onde ela tem muitas suculentas, onde ela tem suculentas com muito capricho e muito cuidado. Olá, me chamo Valdora, esse é o meu cantinho verde. Conheça um pouquinho das minhas belezuras. Olha que lindeza. Linda, né? Tô apaixonada nessas meninas. E aí, gostou de conhecer o Jardim da Valdora? Lindo, né? Muitas suculentas maravilhosas. Obrigada, Valdora, por ter enviado seu vídeo lá de Goiânia. E aqui está o nosso resultado final. Lembra que eu falei que tinha que ter um pratinho? Ó? Esse prato é o ideal. A gente enche ele de água e espera que a planta vai absorvendo conforme ela quer. Essa é uma linda planta de fácil cultivo, com esses cuidados que eu falei para você. E o crescimento também não é muito lento, não. A nossa cresceu bastante nesses últimos meses. Espero que você tenha gostado de conhecer a Nepentes. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, nos siga lá no Instagram, sempre tem novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.